Vamos analisar brevemente o esquema do Evangelho de São Mateus para a gente enxergar como isso é bem presente na nossa vida. A primeira coisa que a gente deve compreender é que em todas, vejam só, não algumas, em todas, absolutamente todas as culturas pagãs antes do cristianismo, o ser humano é descartável. O ser humano não é importante. Todas as culturas pagãs, antes do advento do cristianismo, são marcadas pela violência, pelo descarte do ser humano. O ser humano é descartado. É descartado porque se pode fazer o aborto, é descartado porque se pode fazer a eutanásia, é descartado porque as guerras são absolutamente normais. O ser humano é descartado porque a escravidão, o uso. O ser humano não é importante. O ser humano é colocado como uma coisa que pode ser usada e jogada fora. Aqui nós vemos a absoluta diferença do cristianismo. Já começou no Antigo Testamento, não é? Deus começou a educar o seu povo no Antigo Testamento, mas é importante nós entendermos essa diferença. O valor e a dignidade do ser humano. Esta realidade, isto foi colocado no mundo pelo cristianismo. Se nós olharmos, por exemplo, a cultura romana, as culturas que nós consideramos mais civilizadas, não é? A cultura grega, a cultura romana, como é que nós vemos os seres humanos sendo tratados daquela maneira? Em todas essas culturas havia sacrifícios humanos. Em todas essas culturas, os seres humanos eram descartados. Vejam, por exemplo, a diversão que os romanos tinham. Enquanto nós fazemos estádios de futebol, os romanos faziam o circo romano, que era o lugar do massacre. As pessoas se reuniam para se divertir e ver os outros morrerem. Isso eram as lutas dos gladiadores. Prisioneiros de guerra que os romanos traziam para lutarem na sua frente e então verem o banho de sangue, o massacre, a crueldade. Quando aquilo não lhes dava a oportunidade de ficar vendo uma luta, então simplesmente passavam a crueldade, como era, por exemplo, jogar mulheres e crianças às feras, para serem devoradas ali em público, por diversão. A própria pena de morte entre os romanos, não é? Era algo realmente cruel. Nós estamos acostumados a falar Jesus foi crucificado, mas ninguém para pensar o que é a crucifixão. A crucifixão é uma forma de se aplicar uma pena de morte da forma mais lenta, cruel, torturante, sofrida possível. Foi uma técnica inventada pelos babilônios, mas aperfeiçoada pelos romanos. Ninguém de nós iria para um estádio de futebol para ver uma pessoa morrer lentamente por crucifixão. Mas foi o que os romanos fizeram quando São Pedro foi crucificado. Nós acabamos de celebrar a solenidade de São Pedro. São Pedro foi crucificado num circo, no circo de Nero, aos pés da colina do Vaticano. Hoje, daquele circo,
nos resta somente o obelisco que estava no centro, que hoje está no centro da Praça de São Pedro. No topo do obelisco, uma relíquia da Santa Cruz. E embaixo escrito: fugi, partes adversas, adversários. Venceu o leão da tribo de Judá. Então vejam que Jesus, Deus que preparou tudo no Antigo Testamento, mas sobretudo Jesus, vem para trazer ao mundo pagão, número 1, antes de tudo, a dignidade do ser humano. Nós entendermos que o homem se tornou muito digno quando Deus se fez homem. O homem já era digno, nós já éramos, o topo da criação. Mas depois que Deus se fez homem, depois que nós podemos dizer que Deus se fez homem e não se fez anjo, os anjos olham com admiração e veem a dignidade que o ser humano tem. E é por isso que os demônios são homicidas desde o princípio. Essa cultura do descarte, essa cultura que o ser humano é descartável, em que você fecunda aí alguns óvulos in vitro, deixa na geladeira, depois descarta o que não presta, implanta o que serve, o que nascer, nasceu. O ser humano é tratado como um nada. Essa cultura do descarte, ela é pagã. E ela atesta o quanto a nossa sociedade está, infelizmente, em velocidade galopante, indo e adotando o paganismo como sua visão de mundo. Os demônios estão de acordo. Os demônios consideram o ser humano descartável. Por quê? Porque eles são homicidas desde o princípio. Eles querem o nosso mal. Jesus, aqui no Evangelho de hoje, vai para a terra dos pagãos. Vai para esta cultura pagã. Vai para esse lugar onde as pessoas, de alguma forma, são escravos de uma visão demoníaca. Sim, se o demônio é homicida desde o princípio, ele quer que nós sejamos homicidas. O descarte. Quando os europeus chegaram aqui, no nosso continente, o que eles encontraram, para sua admiração, foi exatamente essa cultura do descarte. Os astecas, todos os dias, sacrificavam centenas de pessoas. Sacrifício humano. Os nossos índios não somente tinham práticas canibais, mas como os portugueses ficavam admirados, como as mães eram capazes de entregar os seus filhos aos portugueses em troca de uma quinquilharia, de espelhinhos e de coisas. Os portugueses ficavam admirados com aquilo. O valor do ser humano era muito pouco. É proverbial a narrativa de São José de Anchieta, nosso grande apóstolo do Brasil, que converteu uma índia, catequizou, e ela estava lá agonizando, estava na hora da morte, e ele atendeu a confissão dela, deu os sacramentos, ela estava pronta para morrer, e então ele perguntou: você tem algum desejo, alguma coisa antes de morrer? O que é que você gostaria? A índia parou, pensou e disse: o que eu queria mesmo era uma sopa de dedinhos de crianças, mas eu acho que isso não agrada a Deus, então eu não posso.
Essa é a cultura. Pois bem, essa é a cultura na qual Jesus vai. Essa cultura que é, digamos, amarrada, né? É a cultura da morte. Essa cultura da morte é simbolizada por esses dois possessos que moravam no meio dos túmulos, que eram violentos. Ninguém podia passar por aquele caminho. Pois bem, essa é a identidade do demônio. Jesus, então, o que faz? Liberta aqueles dois endemoniados. Liberta os endemoniados e, claro, causa um grande prejuízo econômico para aquela cidade. Porque a cidade vivia da venda de porcos. Então, com a venda dos porcos, perderam uma fortuna. Os porcos se jogaram no abismo. Pois bem, as pessoas, quando veem o prejuízo, preferem então que Jesus se retire de lá. E isso é bem a fotografia da nossa cultura pagã. A cultura pagã em que se ir à igreja vai me fazer mais rico, mais bem-sucedido, melhor nessa vida, então eu vou procurar o cristianismo, vou procurar uma igreja que me dê prosperidade. Mas se eu tiver que optar entre o valor, a cidade deveria ter dito: vejam, 2 homens foram salvos. E que preço irrisório nós pagamos. Nós pagamos um nada. 2 vidas humanas foram salvas e nós só perdemos alguns porcos. Fossem verdadeiramente cristãos, essa seria a reação. Fossem verdadeiramente cristãos, diriam: o que é que nós podemos dar mais, pagar mais, perder mais para salvar? Porque aqui está a lógica do Evangelho, o DNA do cristão, a identidade de Jesus. Sendo Deus, se fez homem, perdeu tudo para nos salvar. Jesus perde a própria vida de forma torturante. Jesus entra dentro da cultura da morte para morrer e para explodi-la desde dentro, para romper a lógica da violência que pede mais violência, da morte que pede mais assassinatos e vingança. Jesus entra para destruir desde dentro a cultura da morte. E nós? Bom, nós vemos claramente o que acontece com a nossa cultura ocidental. O que está acontecendo com o Ocidente, que já foi cristão, é que nós preferimos expulsar Jesus. Jesus expulsa os demônios, mas os seres humanos preferem expulsar Jesus. Como que a gente pode reverter esse quadro? Bom, a primeira coisa é entender o que é amar. Deus é amor. E amor significa pagar o preço pela pessoa amada. A cidade dos Gadarenos não se converteu, porque não estavam dispostos a entrar na lógica do amor sobrenatural, do amor que vem de Deus, do amor divino, do amor caridade, de pagar o preço pelo outro. Como Jesus pagou o preço por nós na cruz. E Ele pede que nós sejamos também capazes de pagar o preço pelo outro.
Somente assim, por exemplo, haverá família. O que é uma família? É um grupo de pessoas que deveria, né, ser constituído por pessoas que estão dispostas a pagar o preço pelo outro. Meus queridos, família é coisa boa. Mas deixa eu avisar para quem nunca notou. Família dói. Família dói. As pessoas têm uma visão pagã, hedonista, que eu estou nesse mundo aqui para me dar bem. Eu estou nesse mundo aqui para estar bem, para me sentir bem. Então, já que a regra é eu me sentir bem, então, família estressa. É melhor eu ficar aqui no meu celular. Família é estressante. É melhor eu ficar nas minhas coisas e nos meus prazeres. Jesus quer expulsar os demônios da sua vida. Assim como uma manada de porcos foi o preço que tiveram que pagar por aqueles 2 homens. Não estou dizendo para você fazer isso fisicamente, mas ao invés de uma manada de porcos se atirar monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas, por que você não joga fora o seu celular? Por que você não joga fora seus vícios de telas para recuperar a família? É um baixo preço. É um preço pequeno. Não, mas eu prefiro expulsar Jesus do que perder os porcos. Prefiro expulsar Jesus do que perder os porcos. E pelo celular e pelas mídias entra a cultura da morte. Entra a cultura da morte. Não estou dizendo que seja um pecado ter esses dispositivos, celulares, tablets, computadores. Todos nós podemos usar esses dispositivos de forma sadia. Mas se nós temos uma cultura pagã, e a cultura pagã diz, meu bem-estar, nada de estresse, mesmo que os outros tenham que morrer, mesmo que os outros tenham que ficar acorrentados nos túmulos, mesmo que os outros tenham que ficar endemoniados, morando em cemitérios, linguagem tosca, mesmo que os outros se lasquem, o meu bem-estar, não me peçam para pagar o preço. Os outros que explodam. Se é isso, a sua vida é uma triste vida, porque eu vou lhe dar uma má notícia. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Enquanto você não assumir a realidade que Jesus já nos ensinou há 2000 anos atrás, e que a vida está tentando ensinar você e você não aprende. A vida não é agradável. A vida exige. A vida é estressante. A vida tem desconforto. Nós estamos começando o nosso dia. Haverá desconforto nesse dia, e se você faz tudo para que não haja desconforto, você expulsará Jesus em troca dos porcos. Se você faz tudo para não ter desconforto, você expulsará Jesus em troca dos porcos. Por quê? Se queres me seguir, renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz dia após dia. Meus queridos, depois do pecado original, haverá desconforto todos os dias. E esse desconforto significa pagar o preço.
Durante o dia nós temos várias encruzilhadas e eu posso escolher o meu pequeno prazer ou alguma coisa boa. Não que o prazer seja mau, mas ele é um bem menor. Só que a lei da cultura pagã, a lei de nossa cultura hedonista, e não somente de nossa cultura narcisista, e eu, como é que eu fico? E eu? Não. Mas e eu? Não, está me fazendo de trouxa. E eu? Não pago o preço. Não quero esse desconforto. Não quero o desconforto de ter família. Não quero o desconforto de ter compromisso com os outros. Não quero ter o desconforto de não me pertencer, de não ser meu, de não ser completamente dono da minha agenda, dono do meu dia, dono dos meus horários. Por quê? Porque o outro me pede, o outro me exige, o outro me demanda. Porque nós nascemos para amar. Nós nascemos para amar. Enquanto você não assumir essa realidade, todos os dias haverá uma cruz, pequena ou grande, para carregar. Eu estou usando a palavra desconforto para não usar a palavra cruz, que já está viciada pela sua imaginação numa grande cruz. Mas o que acontece é o seguinte, gente. As nossas dificuldades, muitas vezes, principalmente nós católicos, cristãos, nossa dificuldade maior não está nas grandes cruzes. Quando aparece a grande cruz, ela é heróica, ela é bonita, ela é desafiadora. Então todo mundo diz, eis-me aqui, Senhor. Para morrer mártir, apareceu a grande cruz. O problema está na cruz diária. Aquela cruz que amola, aquela coisinha desconfortável, aquele negócio que não me deixa em paz. A cruz diária, a cruz do dia a dia, em que você tem que escolher uma pequena encruzilhada. Não é a grande encruzilhada, não são as grandes decisões, é a pequena decisão entre eu ir ali resolver a minha dor de cabeça ou eu ouvir esse irmão. Eu ir ali fazer algo para o meu conforto e ficar no celular, perdendo horas nas redes sociais, com futilidades, com bobagens, com dopamina, com conforto cerebral. E do meu lado, meus filhos, minha esposa, meu marido, meus pais, o meu irmão com o qual eu trabalho, as pessoas que precisam de minha ajuda, alguma coisa que vai me tirar da minha zona de conforto. São nessas pequenas decisões diárias que se fazem os grandes santos. Um grande santo é feito disto, das pequenas decisões diárias. Jesus quer entrar na nossa vida. Jesus quer nos dar essas decisões. Então, porcos ao mar, mas escolhamos a vida. Porcos ao mar, mas escolhamos os seres humanos que não são descartáveis. Jesus morreu pelos nossos irmãos, e morreu por mim, e morreu pelos meus irmãos. Eu não vou dar aquele tempo, aquela atenção, não vou suportar aquele desconforto pelo outro. Você diz assim, mas padre, eu não tenho família, eu vivo sozinho. Olha, não existe ninguém tão isolado que não tenha alguém por quem você possa se doar. Sua família não quer sua doação? Tenho certeza que tem alguém que queira. Alguém vai aceitar. Alguém vai aceitar o presente que você é. Alguém vai aceitar que você pague o preço dos porcos ao mar para escolher a vida e escolher Jesus.